O programa Eleições 2012 volta com novos números. Desta vez, vamos mostrar Guarulhos, São Paulo. Apuradas 86,03% dos votos, Sebastião Almeida, do PT, tem 60,07% dos votos. E Carlos Roberto, do PSDB, 39,93%. Vamos agora para Salvador, na Bahia. Apuradas até o momento, 87,02% das urnas. ACM Neto, do Democratas, tem 54,03% dos votos. E Nelson Pellegrino, do PT, tem 45,97%. Agora é a vez de Fortaleza, Ceará. Depois de apuradas 94,03% dos votos, ou melhor, das urnas, Roberto Cláudio, do PSB, tem 53,13% agora sim dos votos. E Eumano de Freitas, do PT, 46,87%. Vamos a Teresina, no Piauí. Até o momento, 92,31% das urnas apuradas. Firmino Filho, do PSDB, tem 51,45% dos votos. Eumano Ferrer, do PTB, 48,55%. Vitória da Conquista, interior baiano. Depois de apuradas 39,45% das urnas, Guilherme Menezes, do PT, tem 55,86% dos votos. E Erzen Guzmão, do PMDB, 44,14%. Vamos a Rio Branco, no Acre. Até o momento foram apuradas 15,54% das urnas e Marcos Alexandre, do PT, está na frente. Tem 51,18% dos votos. Tião Bocalon, do PSDB, está com 48,82%. Agora vamos... Números, vamos guardar para daqui a pouco. Eu queria fazer um balanço da eleição, embora a gente ainda tenha muitas cidades esperando definição, e algumas delas importantes, como é o caso de Salvador. Quem ganha e quem perde nesse segundo turno? Bom, na verdade, o que a gente tem percebido é uma mudança grande das placas tectônicas da política brasileira, por assim dizer, né? Olhando para o PT, apesar de ele ter vencido São Paulo e ter vencido algumas cidades da região metropolitana, onde ele cresceu majoritariamente foram nas cidades com menos de 200 mil habitantes, né? Ou seja, ele marchou para o interior, marchou para os grotões, e isso leva a uma reflexão, né? Mudou-se os grotões e mudou também o PT, né? Enfim, isso é uma coisa importante. E ele vai perder votos, ele vai perder espaço, isso considerando o primeiro turno, nas cidades maiores, né? PCdoB vai conseguir cidades muito importantes, que são vitrines interessantes, das quais ele vai poder usar como plataforma para uma política de crescimento, né? Enfim. E PSB, na esquerda, acho que completam os destaques, né? No caso do PSDB, ele tem problemas muito sérios, ele consegue uma vitória que é ser o segundo partido no número de prefeituras no Brasil, apesar de estar tanto tempo na oposição. Mas perdeu o ninho principal. Mas perdeu o ninho principal e certamente isso vai gerar uma reflexão. Agora, pela terceira ou pela quarta vez, né, o PSDB sai de uma eleição dizendo: precisamos nos renovar, precisamos nos mexer, e muito pouca coisa está acontecendo. Vamos interromper essa análise e retomar daqui a pouquinho, porque a Catiúcia tem novos números. Prefeito eleito em Guarulhos, São Paulo. Está eleito, então, Sebastião Almeida, do PT, é isso? Está eleito, está com 60,28% dos votos, apesar das urnas apuradas ainda não fecharem 100%, mas esse resultado já é definitivo. Carlos Roberto, do PSDB, tem 39,72% dos votos até agora. Então, vamos conhecer um pouco mais de Sebastião Almeida, que é o novo prefeito de Guarulhos. Sebastião Almeida, do PT, nasceu em Guaporema, no Paraná. Tem 53 anos e é casado. É metalúrgico e sindicalista. Foi vereador e 2 vezes deputado estadual. É o atual prefeito de Guarulhos. Promete entregar 20 centros educacionais unificados. Fortaleza, no Ceará, também tem definição. Apuradas 97,33% das urnas, o novo prefeito é Roberto Cláudio, do PSB. Por enquanto, ele tem 53,19% dos votos. Eumano de Freitas, do PT, 46,81% dos votos. Vamos conhecer um pouco mais, então, do novo prefeito de Fortaleza, Ceará, Roberto Cláudio.
Roberto Cláudio, do PSB, nasceu em Fortaleza, tem 37 anos e é casado. É médico, está no segundo mandato de deputado estadual. Promete gratificação para os profissionais da saúde. Vamos completar aquela análise sobre quem ganha, quem perde? Você falou um pouco da esquerda, começou a falar do PSDB. Pois é, o PSDB, então, apesar dele conseguir manter algum nível, alguma posição, ele perdeu centros emblemáticos. Vai ter que passar por um processo de rediscussão. E os partidos do centro pragmático, por assim dizer, PMDB, PTB, PR, PP, inclusive o PDT, todos eles perderam espaço, né? Seja para o PSD, que congregou aí um conjunto de forças que estavam desorganizadas, sejam para partidos menores, inclusive partidos com base social, religiosa e conservadora, como é o caso do PRB e o caso do PSC. No frigir dos ovos, a correlação de forças no plano federal mudou? O governo Dilma tem mais ou menos apoio a partir dessas eleições? Mudou. Ela vai ter que se movimentar, né? E a principal mudança aí, as duas principais mudanças são PSB e PSD. Enfim, vai ter que haver algum tipo de acomodação para esses dois partidos na esplanada, já visando 2014. Vamos a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Florestan. Professora Maria Aquino, a senhora concorda com essa análise? A senhora acha que é isso mesmo? A presidenta vai ter que abrir espaço para o PSB e o PSD do Kassab? Será que ele vai mesmo para a base do governo? Olha, eu acho que existe, em política as coisas são complexas e praticamente tudo é possível. Mas eu acho que, na realidade, a presidenta ela sai numa posição de força. Porque o PT fez um papel muito importante. Ao contrário de tudo aquilo que se dizia, o PT sai muito fortalecido das eleições. Agora, política é jogo de alianças. Então, obviamente, eu acho que uma aliança muito clara, que necessariamente será feita, e todos os envios serão feitos nos próximos momentos políticos, eu acho que é em relação ao PSB. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Um partido que praticamente era inexistente e um partido que saiu extremamente fortalecido a partir do primeiro turno. Então, não dá para ignorar. E, obviamente, com intenções, inclusive, de pensar numa presidência, de lançar candidato para a presidência. Então, obviamente, da parte do governo federal, haverá toda a intenção em traçar alianças com um partido fortalecido, como é o caso do PSB. Já não tenho a mesma certeza em relação ao PSD. Por quê? Porque eu acho que ele não tem tanta força. E acho que, no quadro político, ele não faria tanto jogo. E outra coisa que me quer parecer, eu acho que as alianças elas se fazem também muito em cima de plataformas. E as plataformas são muito distanciadas. É quase que o velho jogo entre pensar aquela velha diferença que veio da Revolução Francesa, entre esquerda e direita. Então, nós teríamos espectros políticos bastante diferenciados. Agora, volto a afirmar, em política tudo é possível e se fazem as alianças que são necessárias. PSDB e DEM, né, que são irmãos siameses, né, vivem juntos, o senhor acha que essa aliança com o DEM vai se enfraquecer? O PSDB vai procurar de novo ou o PMDB ou o PSB? O senhor acha que existe esse espaço? Eu acredito que é possível, sim, porque, na realidade, o que aconteceu com o DEM foi um enfraquecimento muito grande. Porque, se nós formos pensar, ele era um partido em que se apostava bastante em termos de futuro político. Mas, na realidade, ele se reduziu muito. Então, até que ponto ele representará uma aliança forte ou uma aliança que venha contribuir para um partido que tem grandes ambições, que é o caso do PSDB. Então, não fica para mim muito claro se os irmãos siameses permanecem juntos. Eu acredito que, na realidade, outras alianças serão tecidas ao longo desse caminho. Agora, com relação ao PMDB, né? O PMDB se solidifica no Rio de Janeiro, né? Indubitavelmente. É um estado que eles têm uma força muito grande. Sim, né? mantiveram a sua força. E também fizeram um número imenso de prefeituras pequenas em todo o país. Né? A senhora acha que o PMDB vai caminhar com o governo federal ou vai voltar para o ninho dos tucanos, como fez já no passado, que era também um aliado? Eu acredito que o PMDB e uma série de partidos, eles são extremamente pragmáticos. Ou seja, eles sentem muito bem onde lhe aperta o sapato. Consequentemente, eu acho que eles têm muita noção do que aconteceu nestas eleições. E tendo
tendo noção do que está ocorrendo, está à nossa vista, estamos percebendo, na realidade, eu acho que a tendência será ele fazer mais avanços na direção de consolidar a sua aliança com o governo federal. Agora, aqui em São Paulo, a vitória de Haddad foi uma surpresa para muita gente, né? Ninguém esperava, ele é um homem novo, praticamente desconhecido da cidade, né? E, de repente, ele vence a eleição. A senhora acha que isso se deu por qual motivo? Já que havia até um desgaste desse julgamento, quais os motivos que levaram o paulistano a escolher um jovem como Fernando Haddad? Eu acho que a juventude de Fernando Haddad, a renovação que ele representa efetivamente renovação, e existe uma coisa que eu acho que é muito importante, ele conseguiu apresentar efetivamente uma proposta de governo. Então, quando você observa os candidatos, e particularmente agora, no final da linha, no segundo turno, os dois candidatos, ficava muito patente que o programa de governo de Fernando Haddad era um programa de governo para a cidade de São Paulo. Eu acho que isto contemplou o eleitor, que na realidade pode estar cansado de promessas que não têm contato sólido com a realidade. Então, ele percebe que existe uma promessa que pode ser realizada. Apresenta-se a possibilidade. Olha, eu vou fazer isto, mas eu vou utilizar tal recurso. Então, isso acho que foi um ponto fundamental, a definição das propostas desde o início e, na realidade, essa ideia de que o eleitor tinha onde se ancorar. Bom, eu vou escolher aquele que apresentar alguma coisa para melhorar as minhas condições de vida. Tá certo, professor. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos agora com... Não, desculpe. Então, eu queria me despedir, agradecer a sua presença aqui no estúdio em São Paulo e as análises que a senhora fez no primeiro e no segundo turno. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, digo sempre que é um prazer estar aqui e as análises são sempre engrandecidas pela própria TV e pela sua presença. Obrigado, professora. Nós voltamos então a Brasília com você, Guilherme. Muito bem. Voltamos com mais números. Salvador. Está definida a eleição na capital baiana. Depois de apuradas 95,61% dos votos, ACM Neto é o novo prefeito com 53,81% dos votos até o momento. Nelson Pellegrino, do PT, 46,19%. Vamos mostrar o perfil do prefeito eleito de Salvador, ACM Neto. ACM Neto, do Democratas, nasceu em Salvador. Tem 33 anos e é divorciado. É advogado, foi secretário de Educação e está no 3º mandato de deputado federal. Promete ampliar a capacidade e a qualidade do acolhimento ao morador de rua. Leonardo, o PT ainda não conseguiu vencer uma eleição para a prefeitura em Salvador, né? Não, ainda não. Ele já teve diversas oportunidades, conseguiu o governo do estado, mas os soteropolitanos ainda são resistentes ao PT. O calismo sobrevive como aquela instituição que a gente conheceu na década de 60, 70, 80, 90, até a morte de ACM, o avô, ou como grupo político sobrevive intacto, diferente? O que muda com a ACM Neto? Eu acredito que o ACM Neto ele até conseguiu agregar uma boa parte das forças que compunham o grupo do seu avô, né? Mas é muito difícil hoje, enfim, numa administração moderna, no período que a gente está, uma reprodução das velhas práticas clientelistas e coronelistas que existia naquela Bahia de 20, 30 anos atrás, né? Certamente, hoje o desafio do ACM Neto, além de talvez criar uma vitrine para o seu próprio partido, né, para o Democratas, ele tem um papel importante na reconstrução dessa legenda, ele tem como missão criar uma visão mais moderna, né, enfim, da herança, modernizar um pouco a herança deixada pelo seu avô. Catiúcia, novos números? Números, Rio Branco, vamos agora saber os resultados. 32,77% das urnas apuradas, está na frente Marcos Alexandre, do PT, com 51,46% dos votos, e Tião Bocalon, do PSDB, tem 48,54% dos votos. Agora é a vez de vitória da conquista na Bahia, apurada 50,16% das urnas. Guilherme Menezes, do PT, tem 56,20% dos votos. E Erzen Guzmão, do PMDB, 43,80%. Vamos a Teresina, no Piauí. Por lá, até o momento, estão apuradas 96,50% das urnas. Firmino Filho, do PSDB, está com 51,56% dos votos. E Elmano Ferrer, PTB, 48,44% dos votos.
Para fechar, a gente estava dizendo, quem ganha, quem perde, quem ganha é o Brasil. Faz eleições desde 1986 para prefeito, para vereador, para deputado, para senador, para presidente da República, ainda bem. Ainda bem. E é engraçado porque os desafios vão se renovando. A gente viu nas principais promessas dos vencedores questões ligadas à educação, questões ligadas à mobilidade urbana, questões ligadas a transporte público. Então, a gente acredita que realmente eles estão conectados hoje com os principais problemas da cidade e a gente espera que isso dê certo, que as administrações dê certo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente encerra a nossa cobertura por aqui, agradecendo a você, Leonardo Barreto, e ao nosso telespectador. Muito obrigada pela participação e por nos acompanhar. Obrigado a todos. A cobertura especial da TV Brasil do segundo turno das eleições municipais termina aqui. A seguir, você acompanha o programa Conexão Roberto Dávila. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre as eleições. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite. E outras notícias você também encontra no site agenciabrasil.abc.br e também no portal abc.com.br. Obrigado a todos que nos prestigiaram com a audiência. Boa noite mesmo.